Boa noite. Agora. Bom, minha gente, hoje já estão vendo que está acontecendo alguma coisa diferente por aqui, né? Está acontecendo alguma coisa diferente, né? A gente antecipou os trabalhos mediúnicos, a gente atrasou um pouco a palestra. Por quê? Porque esse tema de hoje é um tema muito especial para nós, né? Para a nossa casa. Nós vamos falar sobre o homem de bem e a campanha do Quilo, tá? Esse tema foi sugerido quando a gente estava fazendo uma preparação para a campanha do Quilo, lá no começo do ano, não foi, Sérgio? A gente pensou na hora, pensamos em Toninho, não por acaso, vocês vão entender depois. Eu queria dizer uma coisa, né, que hoje eu estava me lembrando que assim que eu comecei a frequentar a casa, eu acho que eu tinha vindo aqui só uma vez. Eu tive um sonho, contei para a Sérgio, contei para a Sérgio, que eu entrei na casa, quando ia passando pela porta da mediúnica, estava esse senhor aqui em pé, meu querido amigo, me deu um abraço e disse: está pronta para o trabalho, minha irmã? Vamos para a campanha. E desde então, eu fiquei muito ansiosa para implantar a campanha do Quilo aqui, né? Que é um trabalho do meu coração. E a gente conseguiu, graças a Deus. Quem ainda não conhece o trabalho precisa conhecer. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar por iniciados os nossos trabalhos. Sérgio, faz a prece. Elevemos nosso pensamento ao Mestre Maior. Vamos levar nossos pensamentos à figura da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Ela que está sempre presente em nossas atividades, em nossos trabalhos, em nossas necessidades, em nossas dores, em nosso suplício, em nossos erros, em nossos desencontros. Então, Mãezinha querida, em teu nome, sob tuas bênçãos, com a proteção harmoniosa do teu Filho Jesus de Nazaré, humildemente aos teus pés, pedimos tuas bênçãos, tua paz, Mãezinha, e que nosso trabalho continue transcorrendo com essa mesma calma, esta mesma paz, tudo sob as bênçãos misericordiosa de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. E assim, com a assistência da espiritualidade amiga dessa casa, com certeza, com a presença amorosa do nosso querido Elias Sobreira, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. E vamos ouvir Antônio Alves, da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, falando sobre o homem de bem e a campanha do Quilo. Meus queridos, minhas irmãs, espíritos amigos aqui presentes, na grande maioria, não é isso? Que a divina paz de Jesus continue em nossos corações e em nossas consciências. A gente vem aqui para buscar a consciência da vida, não é? Porque a gente muitas vezes não sabemos viver, porque a gente vive no ímpeto de nossas emoções, de nossas paixões, e a gente fica destrambelhado e acaba fazendo o que não é para fazer. Muitas vezes a gente pensa que está no caminho certo, mas está atropelando, certo, gente? Então a doutrina espírita, o outro consolador prometido por Jesus, nos traz a consciência do que estamos fazendo aqui. E hoje nós trazemos um abraço de todos os que fazem o trabalho de campanha do Quilo. Vocês conhecem? Conhecem? Muita gente aqui já faz, né? Saquinho às costas, mochila nas mãos, tá certo? Dizendo dia 20, nós temos uma escritora, historiadora, Alexandra Menezes, que no dia 20 vai apresentar a tese de mestrado sobre Saca às Costas,
mochila na mão, campanha do quilo na cidade do Recife. Depois, em conjunto com ela, nós vamos divulgar o trabalho e chegaremos a um livro onde ela mostra a importância da campanha do quilo em Pernambuco, na cidade do Recife. Então, nós trazemos um abraço de todos os que fazem a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, que foi fundada pelo nosso irmão Elias Alverne Sobreira, certo? Todos que fazem esse movimento do quilo. Dizer que é uma alegria, justamente no mês de dezembro, para estarmos aqui e falarmos de Jesus. Não é isso que vocês conhecem? Talvez até melhor do que eu, tá bom? Porque conhecer Jesus é preciso sofrer. E muitas vezes a gente pensa que sabe sofrer e não sabe, certo? Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não é? No mundo tereis aflições. Então, quem sabe vivenciar as aflições do mundo. E a gente está aqui para aprender isso. Certo, meus irmãos? Mas a temática da noite de hoje é o homem de bem. Vocês conhecem o homem de bem? Alguém conhece o homem de bem? Isso é um tema que eu já explorei muito antes. Como? Eu procurei pesquisar em todo o pessoal que eu conheci, quem eu conhecia, certo? Quem foi referência em minha vida, para dizer, eu encontrei um homem de bem. Mas quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ver o homem de bem, o livro dos Espíritos, a gente vê que é muito difícil a pessoa estar dentro dessa estrutura. Porém, na definição, lá, que está lá, coloca que o homem de bem é aquele que o quê? Que vivencia a verdadeira lei de justiça, de amor e de caridade. O que é isso? O que é a lei de justiça, de amor e caridade? Primeiro a gente tem que entender, né? Allan Kardec, quando estava na tratativa das leis morais, que transformou no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira parte do livro dos Espíritos, Allan Kardec, junto com a equipe de Espírito de Verdade, coloca as 10 leis que regem a humanidade e que Deus nos coloca para que a gente siga. Seriam os 10 mandamentos. Vamos colocar uma versão mais clara dos 10 mandamentos. E quando Kardec faz a relação, ele estuda com calma, com pesquisa, e apresenta a equipe do livro dos Espíritos, certo? O Espírito de Verdade, junto com a equipe, aprova a lei. Porque o conjunto das leis divinas diz, é exatamente esse roteiro que foi negado. Porém, dessa lei, a mais importante é a 10ª. Porque quando Kardec coloca, vocês lembram? Lei de adoração, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de igualdade, lei de fraternidade. Na última lei, a gente espera que Kardec coloque lei de amor. Correto? Isso me surpreendeu. Eu passei um bocado de tempo perguntando. Por que a gente só fala na palavra amor, amor, amor? Por que Kardec não faz a citação? E Kardec coloca assim: lei de justiça, amor e caridade. E os Espíritos dizem, de todas as leis, a mais importante é essa, porque ela resume todas as outras leis que você cita. Está lá no livro dos Espíritos, nas leis morais. O que é que Kardec e os Espíritos querem dizer com isso? O que é? É muito simples. Você sabe amar, sabe? Sabe? A gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe. A gente ama dentro da nossa conveniência, não é isso? Eu te amo, agora não me decepciona não, que tu estás frita. Não é assim que a gente vê os amores? Meu Deus do céu.
É uns amores tão bonitos, né? Que a gente, quando começa a ouvir palavras, quem é calejado, e eu te amo, você já fica com medo. Porque você sabe da consequência daquele eu te amo. Então, o que é que dentro do livro dos Espíritos nos é chamada a atenção? Lei de justiça, amor e caridade. Não existe amor se não existir justiça. Estão entendendo? E é onde vem a indagação. E o que é ser justo, gente? O que é ser justo? Você é justo? Não. Você ama o que é ser o meu filho, minha casa, meu carro, minha família. Eu dou a vida, não é? Eu me jogo, eu abro mão de tudo. Mas se for meu, se estiver dentro da minha supervisão, tem justiça aí? Não. Não tem justiça. Então, eis o grande esclarecimento do Consolador prometido por Jesus. É preciso que a gente pergunta 600 e, se a memória não me falha, 625, onde está escrito a lei de Deus. 621, né? Eu estou trocando. Aonde? Na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Então é preciso a gente entender essa consciência e saber amar com justiça. Quando você ama com justiça, você chega à caridade. Estão entendendo o que é caridade? Caridade é amor com justiça. E quem consegue amar com justiça? O homem de bem. Não é isso? Amar com justiça é o homem de bem. Então ele tem a consciência da caridade. E onde é que a gente vai encontrar esse homem? Dentro de você mesmo. No momento em que você se encontra consigo mesmo, na busca do melhoramento do ser coletivo. Porque o homem até então, ele só tinha vivido para si mesmo. Mas ele vivia para si mesmo, mas não conhecia a si mesmo, não é isso? Então vem a pergunta, se eu não me engano, 919, não é? O que é preciso para a gente evoluir nessa vida, não sofrer, certo? E nos melhorarmos, chegarmos à perfeição, o que é preciso? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então o que é que eu conheço? Eu sei onde estão meus erros, minha capacidade de fracassar, minha capacidade de errar, não é isso? Então eu tenho que buscar o quê? Me tornar um homem de bem, que é o modelo de perfeição que Jesus coloca. Estão entendendo? Não adianta. Não adianta eu adorar a Deus, não adianta eu ter qualquer propósito na vida se eu não busco a figura do meu próximo. Jesus diz, né? Se você for levar o teu sacrifício ao altar e alguém tiver alguma coisa contra ti, volta, concilia-te com o seu adversário, depois vem adorar a Deus. Isso é claro. A gente entra em muitas igrejas e não se fala de Jesus. Não se fala de Jesus. Fala do interesse do grupo, de quem dirige. Começa a apresentar para você um Jesus disfarçado, que não é o Jesus da realidade. Porque eu desafio quem estudar realmente os evangelhos de Jesus e que vê que Jesus dá um direcionamento de luta, de busca, de sacrifício e de trabalho. A vida aqui não é fácil, não. É isso que Jesus diz: no mundo tereis aflição. Não é isso? Eu venci o mundo. A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Mas a gente quer o que na vida? Vida boa, não é isso? A gente quer isso. Olha, Jesus foi esse modelo? Não. Jesus viveu para o próximo, para a coletividade, para todos. Eu só sou eu na medida que eu for vocês. Então, esse é o sentimento do homem de bem. Aí você traz o homem de bem e a campanha do quilo. O que é a campanha do quilo? Porque dentro do estudo dessa temática, eu peguei esse livro e fui vendo, ponto a ponto, texto a texto. Aqui é um resumo perfeito do livro dos Espíritos,
do Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente nas questões das leis morais, nas leis divinas. Certo, meus queridos? Então, como é que a gente, o que tem a ver o homem de bem com a campanha do quilo? Certo? O que é que tem a ver? É porque a campanha do quilo é um exercício que você faz para atingir o objetivo a que você se propõe. Eu sou uma criatura fácil? Sou? Não, sou uma criatura fácil. Está compreendendo? Não sou. Mas eu preciso me modificar. Como? Então eu tenho que vir para o trabalho do bem. Eu tenho que vir para a campanha do quilo. Eu tenho que estar aqui organizando enxoval, feira, onde tiver uma equipe do trabalho do bem. Eu tenho amigos espíritas que trabalham em todas as igrejas, né? Evangélica, católica, no terreiro, ele está lá trabalhando. Por quê? Porque ele diz, eu preciso estar ocupado. Para quê? Para me tornar uma pessoa e onde eu chegue, eu seja justiça, eu seja ternura, eu seja conduta. Então, o que a campanha do quilo traz? Traz esse exercício, esse primeiro passo que nós temos que fazer para que a gente, para superar isso. A gente começa numa colocação interessante, está lá, César Carneiro, um escritor, um rapaz da campanha Alta de Souza, visitava Chico, e chegou para Chico e perguntou, está no livro dele, Encontros com Chico Xavier, ele perguntou, Chico, o que é a campanha do quilo? Chico respondeu para ele, campanha do quilo é um trabalho extraordinário, porque quando você está realizando, a humanidade encarnada e desencarnada está te observando. Está ou não está? E as pessoas, eu digo, nós temos 50 anos de campanha do quilo, e a gente tem experiência bastante em rua, em locais, em cidade, campanha de ponto, em qualquer cidade desse nosso Brasil, onde a gente foi realizar esse trabalho. Em todos os lugares. Então, quando você chega ali, você observa, e você deixa um questionamento nos lares. Você deixa um questionamento nas pessoas. O que é que essa pessoa está fazendo? Ele está levando dinheiro para ele, não? Será que ele está fazendo o bem? É o questionamento. E diz Chico Xavier, não sou eu que digo, está o texto, eu mostro para vocês. Certo? Por que você está fazendo isso? Esse questionamento fica. No outro mês você volta à porta dele. E esse, certo? Fica. E a pessoa começa a pensar no bem. E nós deixamos a mensagenzinha, não é isso? De Zé Gonçalves Pereira, criador do grupo de mensageiros que vocês conhecem. O grupo de mensageiros foi criado com a finalidade de confeccionar mensagem para ser distribuída nas campanhas do quilo. Porque quando pela primeira vez aqueles irmãos chegaram a Chico Xavier em Pedro Leopoldo, dando a notícia de um trabalho maravilhoso chamado de Campanha do Quilo, que estava tomando conta do Rio de Janeiro, aqui de Pernambuco, não é? Quando chegaram lá, quem deu a primeira mensagem? Eu vi a mensagem. Foi Bezerra de Menezes. Vocês conhecem também. E o que é que o doutor Bezerra de Menezes repassou da mensagem? Para aqueles espíritas de São Paulo que começava a campanha do quilo lá, que fundaram uma casa transitória, uma obra como essa, sendo uma obra de quarteirões e quarteirões, certo? O que é quando aquele grupo chegou? E o espírito do Dr. Bezerra de Menezes diz assim para ele: espíritas, não esqueçamos desse recado. Vamos sair de dentro das 4 paredes dos centros espíritas e levarmos o Consolador prometido por Jesus em forma de atitudes. Estão entendendo que atitudes? É o meu procedimento. Não estou falando. Eu só pronuncio.
Campanha do quilo em nome de Jesus. Aí nós nos reportamos. O que é isso? É o primeiro passo, é a atitude, é a transformação que Francisco de Assis, antes do desencarne dele, quando juntou, certo? As lideranças do movimento dos franciscanos, dos frades franciscanos, e ele disse assim: precisamos divulgar o Evangelho de Jesus em toda a sua plenitude, falando o mínimo possível. Estão entendendo? Eu pregar Jesus, eu preciso chegar na porta da pessoa e falar, vamos, seja. Não. São minhas atitudes. Diz Antônio de Pádua: calem-se as palavras, Santo Antônio de Pádua, e façam-se o teu trabalho, a tua obra. Certo? Kardec esclarece isso de uma forma extraordinária na mensagem Os Bons Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é no finalzinho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que você faz para dominar as suas más inclinações. Porque más inclinações todo mundo tem. Porque isso faz parte do processo de evolução. Basta que a gente lembre-se do diálogo de Jesus com o moço rico. Como foi, gente? Lembra? Quando ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna da eleição? Qual é a primeira coisa que Jesus diz a ele? Lembram? Bom só. O que é que Jesus quis dizer com isso? Todos nós fomos cheios de atropelos. Então, melhor que a gente tenha a fazer, o que é a gente dar o primeiro passo. E no primeiro passo é sacar as coxas, a mochila na mão. Extraordinário. Como diz Bezerra de Menezes, vamos levar todo esse trabalho que a gente faz, de porta em porta, de portão em portão, gente. Eu antecipo um pouquinho por causa da hora. E quem faz campanha do Quilo há bastante tempo, e que passa nas ruas, nas cidades, que interage com as pessoas, que vê o universo do mundo espiritual abrandar uma cidade, e nós passamos por essa experiência. A gente vê a beleza desse trabalho. Fazendo campanha do Quilo, minha esposa está ali em Camaragibe, na escola Espírita Francisco de Assis. Quando terminou a campanha, tinha 70 pessoas, era uma campanha festiva. E todo mundo chegou admirado, porque foram parados na rua e todo mundo dizia assim: você é luz. Foi a palavra? E pararam na feira, me abraçaram e disseram: você é a luz. O outro disse a mesma coisa, disseram comigo. Bati numa casa, o homem disse: você é a luz. Você é a luz que a gente precisa. Quando eu entrei na rua, na mesma campanha, saiu um senhor de dentro de uma casa, bem alegre, e disse assim: deixa eu te dar um abraço. Eu nunca vi aquele homem. Eu disse: deixa. Ele disse assim: vocês trazem a luminosidade por onde vocês caminham. Vocês são uma prece de Deus. Ele abraçou, ficou abraçado, todo mundo na rua da Janela, olhando, que era uma rua assim. Aí eu disse: e os outros não ganham não? Ele disse: ganha. E ele saiu abraçando todo mundo. Então eu vi a repercussão desse trabalho extraordinário, que você dá o primeiro passo para ser, na realidade, o homem de bem. Eu me lembro, João Fernando Melo começou na campanha do Quilo comigo. João Fernando diz: eu só sou o que sou graças à campanha do Quilo, que me evangelizou. Certo? E ele tem um amor assim, nós temos um amor um pelo outro, por causa dessa sintonia do trabalho. E João tem esse amor, essa causa, uma pessoa muito bem instruída, né? Você conhece, professor das universidades. E João fez uma enquete. Como as pessoas veem campanha do Quilo? Como a pessoa lhe vê. Como a pessoa lhe vê? E é impressionante o resultado do que ele fez. As pessoas veem você como verdadeiro representante de Jesus. Pasmem.
Você é a luz. Você é a luz na casa daquela pessoa. E é a luz. É a luz. Com o tempo, com a vivência, chegando nos lares, batendo nas portas, fazendo essa confraternização de toda uma cidade. A gente não pergunta religião, não pergunta credo, não pergunta cor, não pergunta se tem dinheiro no bolso, se não tem. Experiência linda, experiência fantástica. Como o Chico diz assim, certo? Você está sendo observado. E é a tua repetição que faz com que as pessoas se evangelizem. Confessar para vocês, eu tenho uma culpa comigo, viu, gente? Vocês podem até me condenar. Na minha primeira gestão, estou com 50 anos, poucos anos, campanha do Quilo, na direção da escola do Quilo. Eu fui fazer uma apresentação do aniversário da loja maçônica Grande Oriente. Todas as potências maçônicas reunidas num auditório imenso. Eu preparei um filme com o cineasta, ainda era fita cassete, aquelas fitas, né? Preparei, fui fazer a apresentação, fiz a apresentação bonita, linda. Apareceu Sobreira, Elias Sobreira fazendo a campanha do Quilo. E quando terminou, era a resposta de todo aquele pessoal, tudo de paletó, autoridade, certo? Tinha deputado, o vice-prefeito de Recife, estava lá tudinho. Aí veio a primeira pergunta. Aí o rapaz levantou e disse assim como: tenho certeza que aí dentro tem muita gente sabida que leva dinheiro do povo. Tem ou não tem? Aí a gente está sempre assistido quando a gente está no trabalho do bem. Aí eu disse: tem sim, tem. Onde é que não tem? Me responda. Aí citei um exemplo dentro da própria instituição que nós estávamos lá. Lembra desse caso assim, assim? E o coordenador geral carregou o dinheiro e gastou como que não devia. Então em todo canto tem, aqui não vai deixar de ter, não. Porém, a gente tem que pensar no bem que esse trabalho faz. Aqueles que diziam, responderam por isso. O pessoal aplaudiu, foi a pergunta, a resposta. Quando foi no final, ele chegou para mim e disse assim, diante do público, ele disse assim: eu tenho uma proposta para você. Eu dirijo a maior rede de televisão. Eu sou o diretor aqui da rede de televisão principal daqui. E eu coloco o programa do dia domingo de maior audiência para fazermos uma reportagem completa sobre a campanha do Quilo e passar para todo o Brasil. Veio aquela coisa no meu ouvido. Não. Primeira coisa que veio no meu ouvido foi os meninos de Deus. Vocês, quem é mais antigo, lembra? Que era uma seita de hippie que monopolizou o Brasil, o coração de São Francisco. E depois, quando estava no auge, ela caiu e a própria emissora que colocou ela no alto destruiu em cima dos efeitos que o grupo tinha. Eu disse não. Porque a importância do trabalho está na atitude individual que cada um que faz. Não é a gente. Vamos, chega a gente que não está preparado. E quando você está preparado, você vai. Então, agradeço. Se um dia a gente precisar, a gente não procura. Está certo? Então, eu fiquei com muito tempo com isso na cabeça. Eu devia aceitar, eu devia não aceitar. Mas depois o Papai do Céu nos provou, trazendo outras equipes de jornalistas, que se eu pedisse até em São Paulo, certo, gente? Provar a importância e o equilíbrio desse trabalho em nos transformar no verdadeiro homem de bem, porque não é uma conquista repentina, como Jesus diz, não, mas é uma conquista gradativa, como a escada de Jacó, não é isso? Gradativa, onde você vai evoluindo até chegar na condição de um ser angelical, que Deus nos cria todo para a perfeição. Então todos aqui seremos pessoas de bem, no tempo certo, e cada um dentro da sua busca. Então vamos buscar.
Então é esse trabalho de campanha do quilo que mostra para a coletividade o que você é, o que você está fazendo. Eu me lembro que eu fazendo campanha na cidade de Vicência, nunca esqueci, bati numa casa para a gente ver a importância do trabalho. Bati numa casa, não tinha ninguém, eu fui embora, estava chuvoso. Quando eu saí, saiu um senhor de carroção. Eu voltei lá da esquina da rua, cheguei junto dele. Eu notei que ele estava aflito. E ele olhou e disse: por que pulou minha casa? Eu estava precisando tanto que você viesse bater a minha porta. Aí trazia um pacote de água assim, eu abri e ele disse, eu disse assim: você está precisando de amor? Ele disse, não. Eu disse: posso lhe abraçar? Ele disse: pode. Então nós nos abraçamos ali. E ele chorava. Aonde é que a gente encontra isso? Aonde é? Onde é? É você batendo na porta, não dá. Eu lembro muito bem, fazíamos campanha no lugar, eu e Antônio Lima, hoje do outro lado da vida, batemos na casa, a moça: corre, corre, meu pai está morrendo, está tendo um infarto. Botamos um saco lá, entramos, me ajude. Enquanto o Lima, que tinha um conhecimento, foi dar a massagem no coração do homem, né? Fazer aquilo, eu saí correndo, procurando. E sei quando terminou, veio o SAMU, o homem recuperou, certo? E moral da história, toda vez que a gente fazia campanha pelo Select naquela casa, a gente era saco assim, e o homem já fazia a campanha de arrecadação para a gente levar. Então esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Aí a gente diz: aonde o trabalho começa? Eu entreguei, não foi? A você. Aonde o trabalho começa? Onde é que começa a campanha do quilo? Sabia? Ah, foi ali a Sobreira. Foi São Francisco. A campanha do quilo começa com Jesus na distribuição do pão. Na distribuição do pão, dos pães alçamento. Lembra? Tem lá citado pelos 4 evangelistas e a segunda multiplicação por 2 evangelistas. Nós preferimos tratar no texto apresentado pelo evangelista João. Quando Jesus chega, eu tenho pena desse povo tão faminto. O que é que a gente faz? Faz dia que eles não comem, para dar alimentá-los. Os discípulos dizem assim: nós não temos nada aqui. Aí Jesus diz: mas não tem, não é a ver? Aí Filipe diz assim: aqui tem um rapaz, tem um menino que tem 2 peixinhos e 3 pães. Não é isso? Jesus diz: traz, manda o pessoal sentar e vamos distribuir. Dá de comida, tem o texto, só de homens, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Vamos colocar na casa de umas 15.000 pessoas. Vamos colocar na casa de umas 15.000 pessoas. Certo? O que é que Jesus disse? Pode pedir, pode buscar. Alimentar aos que têm fome. E busque que eu estou aqui multiplicando para vocês. Essa é a realidade. Lembra-se? Quando o irmão Sobreira chegou aqui sozinho, dando um grito, gente, campanha do quilo em nome de Jesus, foi rechaçado, foi humilhado, foi rebatido, foi não aceito, mas ele continuou, porque ele tinha consciência da presença de Jesus, certo, junto dele, e ele deu essa dinâmica extraordinária a esse trabalho, que graças a Deus Pernambuco é marcante, por causa de quem? De nós que estamos aqui. Porque o nosso compromisso com Deus é maior, certo? É maior do que muita gente que está fora aqui desse estado. Então, meus irmãos, aí Jesus passa e diz: dá de comer a quem tem fome, e beber a quem tem sede, não é isso? Mas como a gente vai fazer isso? Não é isso? Como é que a gente vai fazer isso? Então o texto cita o seguinte: quando Jesus acontece
que Jesus se despede dos apóstolos, dos discípulos, parte para o outro lado da vida, o que é que acontece com o filho mestre? Vai e deixa a gente com a responsabilidade. E a gente, Pedro, na sua casa, faz uma casa semelhante a essa. E passa o quê? A trazer todo mundo que precisa da comida, do pão, do remédio. Todo mundo começa a trazer por orientação de Jesus de Nazaré. A campanha do que começa aí? Começa aí. Na casa do caminho. Na casa de Jesus. É assim que Jesus fez. E o apóstolo Paulo viu que a igreja do caminho estava adotando práticas não dentro do padrão que Jesus Cristo pegou. Está na obra Paulo e Estevão, segunda parte, viu, gente? Leia. Eu trouxe 40 cópias, mas quem quiser depois procure com o Regiane, onde esclarece tudo isso. Paulo chega e vai reclamar de Pedro. Ele está dizendo, está lá, segunda parte do capítulo 5. Pedro, vocês estão desviando o objetivo do trabalho de Jesus. E naquela, a gente está resumindo, Pedro naquela noite, chega para Paulo e diz assim, mas Paulo, é muita gente procurando ajuda, só de prato de sopa, são mais de 100 de pratos de sopa. Aí Paulo começa a dar ideias. Mas Pedro diz, toda essa ideia que você traz, a gente já pratica aqui, já vai. Aí João Evangelista diz assim, mas Paulo, o problema é dinheiro. A gente está dependendo dos judeus para manter a casa. E os judeus só dão dinheiro se a gente adotar as práticas judaicas. Paulo caminha isso. Vamos livrar o trabalho do Cristo da prática judaica. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir em todos os lugares, em todos os recantos, em todas as cidades. E o texto é bem claro. Se vivo por Jesus, enquanto vida eu tiver, serei um eterno pedinte em nome de Jesus de Nazaré. Ainda tem gente que diz que a campanha do Quilo é trouxa é errada. Eu queria entender isso. Quando o próprio Emmanuel cita que Paulo de Tarso diz isso, está na obra aqui. Está na obra. Não mostrado por Bezerra de Menezes, Jesus. Está certo? Em Jequié, na Bahia. Abre o livro que eu vou te mostrar onde está a campanha do Quilo. E nós vemos mesmo onde está a campanha do Quilo. A campanha do Quilo, a partir daí, diz Paulo, ele passa em todas as igrejas onde é implantado. Uma igreja nascente do cristianismo, qual é a base para a manutenção da igreja? É o trabalho social, está entendendo, Adriano? É esse trabalho, dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, traga para aqui o doente. Eu vi uma coisa mais linda do mundo, fazendo um trabalho de licença, não foi? Fazendo trabalho de licença, o Natal que a gente faz no Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, certo? E, gente, olha aquela bagunça de menino, no meio, o portão aberto, entra um bêbado naquela condição. E o bêbado entra, eu no portão, o bêbado chega junto de mim. E ele não vai complicar. Eu me lembrei, aqui é a casa dele, deixa eu entrar. Ele entrou e ficou no salão, ia para um lado, ia para o outro. Daqui a pouco ia ao lado, de olho nele. Aí ele chegou, deitou no banco, levantou e dormiu. Dormiu, o trabalho terminou, quando todo mundo ia embora. Ele levantou, olhou para mim e disse assim, foi muito bom. Era ali que ele precisava, gente. Era ali que ia tratar. A gente não pode, a doutrina espírita não faz discriminação de gênero, de consciência política, não é de opção de gênero. Não faz. Todo mundo é filho de Deus, aqui entra todo mundo, aqui todo mundo faz parte. Então, gente, o apóstolo Paulo,
implantou esse trabalho e a igreja ressurgiu no mundo inteiro. Mas a gente é cheio de presepada, reencarnamos e modificamos o trabalho de Jesus. Não foi isso? Começamos a fazer igrejas grandes, cobertas de ouro, todo mundo paramentado, só entra aqui quem está cheiroso e está bonito, não é assim? Não é? É assim, só entra aqui quem está cheiroso e está bonito. Quem está feio, fica lá do lado de fora, fica em qualquer lugar cheiroso. Não é assim. O que é que Jesus faz? É tão interessante o outro Consolador, a forma de nos explicar. Antes de Jesus partir, Jesus disse para o apóstolo João, dizendo assim: todos vão morrer, menos você. Todos pensavam que João Evangelista não morreria, não. Mas ele teria o compromisso direto com Jesus de continuar conosco. Por quê? Diretamente conosco. Porque é o apóstolo mais amado, conforme Jesus o reencosta João Evangelista no peito. Gente, só para vocês terem uma ideia do que é esse trabalho, que nos abre o caminho para a gente ser um homem de bem, uma pessoa de bem. No auge da crise, quando os homens desviavam o objetivo do cristianismo, quem reencarna na cidade de Assis? Quem reencarna? Francisco de Assis. Quem é Francisco de Assis? A reencarnação de João Evangelista. Para quê, gente? Para quê? Caminhava um jovenzinho na sua inocência, vê uma voz que diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Não é isso? Francisco reconstrói a minha igreja. E ele começa a reconstrução. Mas Jesus diz: a reconstrução da igreja é outra. E ele traz para dentro da igreja o que, gente? Pobre, estropiado, doente, aflito, bêbado, problemático. Porque Jesus diz: eu vim para o doente. E quem de nós que hoje está aqui, amanhã não estará numa posição dessa? É a pergunta que a gente faz como espírita. Estás aqui? Estão sentadinhos, parece que as coisas estão dando certo, mas amanhã vamos te testar. Certo? Tu vai nascer aonde? Como? Em qual situação? Então, Jesus diz claramente a Pedro, nessa visão, lá naquela noite, que Pedro diz assim: eu ia abandonar a igreja que eu mesmo construí, por causa dos judeus aqui dentro. Mas esse que apareceu, Jesus de Nazaré, como nos antigos tempos de Tiberíades, e ele em toda a luminosidade diz para mim assim: Pedro, deixa de lado os teus caprichos pessoais e cuidai dos filhos do Calvário. Esse é o objetivo da nossa missão, esse é o objetivo do nosso trabalho. Cuidar de quem? Dos filhos do Calvário. Por quê? Obra Tormentos de Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Escuta, está lá bem claro. A grande quantidade de dirigentes espíritas, frequentadores, chega do outro lado da vida, tudo problemático. Como é que pode? Tudo meio atado do juízo. Porque se julgavam aqui que estava com Deus, porque estava aqui fazendo esse trabalho, porque estava aplicando passe, começa a se elevar, não é isso? E o problema era tão preocupante, está lá, não sei o que estou dizendo, não, mas o doutor Bezerra Menezes, junto com o Eurico Vassanufo, não é? Criam o Hospital Esperança com a finalidade de cuidar de quem? Dos filhos do Calvário. Que somos nós, qualquer um. Basta que a gente se equivoque nos nossos posicionamentos, para que a gente entenda o processo. Quem lê a obra Os Mensageiros, de André Luiz, que mostra o quanto nós devemos estar sempre alertas, como Jesus nos ensina, orar e vigiar, enquanto estiver no contexto de quê? Do plano Terra. Então esse trabalho repercute de uma forma tão extraordinária, e ele vem na dinâmica mais bonita e mais importante, o verdadeiro trabalho de desobsessão. Eu sou médium, eu vou lá para o centro espírita doutrinar as entidades. Gente, quer doutrinar a entidade para fazer campanha do Deus? Não sou eu que digo, não, é Chico Xavier que diz. Eu tenho texto, certo? Por quê? Porque quando a gente sai daqui, pelas ruas da cidade, você leva
uma dinâmica de luminosidade, você se transforma no singelo trabalhador de Jesus. E você sai levando. Aí é onde vem um detalhe do contexto do trabalho mediúnico. Quando desencarnamos, a maioria das pessoas não tem a consciência que desencarnou. Vocês sabem disso, né? Não tem. Ele vê mais os encarnados do que os desencarnados. Não é isso? Então, por isso que os espíritos nos preparam nas reuniões mediúnicas para que a gente converse com ele e eles descubram que desencarnaram. Não é assim? Na reunião mediúnica que faz? Ah, você desencarnou. Acabou com a coisa. Imagina o trabalho do legionário da campanha do que? Imagina. Você sai aqui. Quantas pessoas estão do outro lado da vida que desencarnaram, sofrendo? Gente, o tempo não dá, mas são casos nos trazidos o pessoal lá de Chico Xavier com relação ao trabalho da campanha do que casos interessantíssimos, certo? E nós vamos trazendo esse pessoal todinho para o centro. Quando chega aqui, certo? Eles são acolhidos e levados para os hospitais espirituais. Eu passei para a gente ver a importância desse trabalho. Passei por uma experiência na cidade de Caporã. Nós estamos fazendo campanha do quilo. Graças a Deus a campanha lá está bem, como a gente está aqui, graças ao GTB, ao grupo lá da Fraternidade. E a gente ia, a esposa do dirigente, e era uma médium extraordinária. E quando a gente passava no lugar, ela começou a sentir mal mesmo. Começou a sentir mal, botava a mão assim no estômago, dando cabeça, entregou o saco, situação difícil, né? E o pessoal da Corpo d'Água leva para o centro. Quando chegou no centro, ela ficou lá sentada. E eu disse assim, não, vamos aplicar um passo nela. Vamos aplicar um passo nela. Ela sentou, aplicando o passo. Outro irmão recebeu a entidade. Ela aliviou, ficou boazinha depois disso. Quem conhece o trabalho mediúnico sabe como funciona. A outra irmã recebeu. Aí, gente, aí todo mundo chorou. Porque a entidade estava com ela, fazia assim. Ninguém olha para mim. Eu estou sentado na praça, ninguém me vê. Ninguém me percebe. O que é que está acontecendo comigo? Me ajude, me ajude, me ajude. Mas por que você vê? Não, eu olhei, aí vi que ela estava fazendo alguma coisa de boa. Aí me apeguei a ela, os espíritos encaixaram. E ela percebeu isso. Ela percebeu isso, certo? E ela chorava quando a equipe espiritual chegou. Ela fazia assim, graças a Deus, graças a Deus. Que até que enfim me notaram, me perceberam. Estão entendendo o que é o trabalho da nossa campanha do quilo? Então, gente, o relógio chega às 7 horas. É evidentemente que um tema tão amplo, tão bonito como esse, essas poucas de uma hora, não dá para a gente juntar, não é? No racional, o homem de bem, campanha do quilo de Jesus. Mas, como Jesus disse, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. E ninguém chega a canto nenhum se não for por Jesus. E Jesus claramente diz para a gente: vinde a mim, benditos de meu Pai. Tive fome e deste de comer, não é isso? Sede me deste de beber. Preso me foste ver, doente me visitaste. Quando fizesse a um desses pequeninos, é a minha filha. Esse é o roteiro do Senhor. Né? Como diz Chico, não é atravessarmos rio, fazermos coisas extraordinárias, não. É o trabalho de acordar todo domingo, sacar as costas, mochila na mão, de casa em casa, campanha do quilo, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Eita. Ele passava aí o dia falando e eu o dia ouvindo. O Ian falou da história, né? Que ele viveu lá em Vicência, de uma pessoa que estava em aflição e ele abraçou.
E é interessante, aqui tem alguns legionários que estavam comigo nesse dia, e a gente já viveu isso aqui, no Chão de Cruz, né? De um senhor que estava, assim, em profunda aflição, em profunda angústia, e me pediu um abraço, né? E eu acho que para falar da campanha do quilo, é como o Tonho disse, a gente não consegue dizer o que é, a gente não consegue expressar, a gente tenta, mas a gente precisa viver. A campanha do quilo, ela é muito mais do que ir buscar esses alimentos, gente, muito mais. Esses alimentos, como eu digo sempre, a gente fazia uma cotinha e conseguia. Era fácil. Rapidinho a gente juntava 100, 200 quilos de alimento aqui. Mas quando a gente sai e abre esses portões e expande esses muros e leva o exemplo do Cristo através, né, da nossa intenção, da nossa atitude, como disse Toninho, a gente está tocando pessoas, tocando almas de uma maneira como a gente não consegue aqui. E mais do que isso, a gente está tocando as nossas almas de uma forma que a gente não consegue aqui também. Tenho certeza disso. Eu digo que a campanha do quilo, ela salva vidas. E salva vidas desencarnadas também, né? Ela salva vidas pelo alimento material, pelo alimento espiritual, por essa possibilidade de transformação que a gente tem, né? Pelas experiências que a gente vive, pelas perguntas que nos são feitas, de quem não entende o que é que a gente está fazendo ali, né? Tem umas perguntas que a gente fica, opa, e aí a gente vai entendendo o que a gente está fazendo ali. E a gente aprende muito. A gente aprende demais. A gente bater numa porta, às vezes os legionários de primeira vez, quando vão com a gente, aí tem uma casinha muito humilde, ele fala, mas vai bater aí. Mas é aqui que a gente tem que bater, onde é que mora o Cristo? E por que é que essa pessoa não pode entender que ela também pode dividir? E ela é quem mais nos ajuda, porque ela conhece a dor, ela conhece o sofrimento de quem precisa do alimento, como nenhum de nós conhece. Então, eu já tenho convidado dos trabalhadores da casa, eu gostaria que muitos mais pudessem estar conosco. E na comunidade, a gente não conseguiu ainda sensibilizar vocês a participarem dessa experiência. Mas minha esperança é que essa noite traga aí um toquezinho, tenha deixado uma sementinha para que um dia vocês possam ir conosco, bater de porta em porta, sim. Aprender com o Cristo, aprender com o exemplo dele, com o trabalho dele. Porque foi para isso que nós nos reunimos aqui. Não foi para brincar de viver, foi para aprender a viver. Certo? Getúlio, queria que você fizesse a prece, desse uma palavrinha. Você devia estar aqui. Boa noite a todos. Prazer, Toninho, ter você aqui com a gente, viu? Toninho é amigo da campanha do quilo. Nós somos um pouquinho agora, né, Toninho? Naquela época. Tem que trazer esse grupo para ajudar a gente. Campanha do quilo, para não demorar muito, é uma prece em movimento. É o que eu sinto falar daqui, né? E acho que Toninho falou e a Adriana, a campanha do quilo só sabe fazendo, não tem que esperar. Por mais que a gente fale, a gente fica devendo um pouquinho ainda do que seja a campanha. É muito mais do que trazer, levar alguém uma palavra de conforto, um olhar de compaixão. É fazer exercício físico também, que a gente faz exercício físico bem danado, né? Então, fiquei muito feliz quando a gente fundou a campanha do Quilo aqui, o grupo do Sobrinho Brasileiro. E agora, com a vida de Toninho, vai sacramentar isso aí, né, Toninho? Daqui uns dias ele vai fazer a campanha com a gente aqui também, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, a Jesus, agradecer aos bons espíritos, ao sobrinho de Galileu,
patrono de nossa casa, né? Por tudo, Senhor, nós estamos agradecidos por esse momento de encontro e de reencontro, por esses ensinamentos que foram trazidos aqui hoje, Senhor, por nos proporcionar a oportunidade de trazer essas reflexões à luz do Espiritismo para essa cidade, para esse ambiente que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Agradecido por todos estamos, Senhor. E pedimos a Tua proteção sobre essa cidade, sobre todos os moradores dessa região. Ajuda a cada um de nós, Legionário do Quilo, a angariar cada vez mais servidores do Cristo, com a mochilinha na mão, um saco no outro. Que o Teu amor e a Tua luz se faça sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Feliz Natal para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Feliz 2025, que a gente tenha muita coragem, muita força para levar Jesus à frente, que está conosco em nossos corações. Um beijo no coração de cada um. E que Deus abençoe a todos e dê muita força a Serginho para suportar a gente. Muita paz. Eu trouxe, para quem gosta de campanha do Quilo, eu trouxe 30, 40, né? Um resumo histórico do que é a campanha do Quilo, onde encontra a campanha do Quilo na Bíblia, viu, gente? Aqui em Atos dos Apóstolos, um roteiro bem simples aqui. Quem tiver interesse, só pegar aqui e dê um alívio, uma reflexão em casa. Deus nos abençoe. Obrigada. Vou tirar. Oi, pessoal. Como de praxe, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Toninho ou alguém da casa, fica à vontade. Pronto, vamos aqui, ó. Tá garoando, viu, pessoal? Já? Pronto. Olha a água, um copinho de água, devagar. Essa fila aqui primeiro. Bora. Deixa essa fila das vovozinhas primeiro, depois vem essa daí, pessoal. Olha, vamos voltar aqui, que agora os adultos vão lançar, tá certo? A criança fica pra lá. Aí, ó, aí vai atrapalhar um pouquinho. Pessoal, quem quiser o folheto, tem aqui, ó, só vem pegar, viu? Alguma dúvida, nos pergunte. Obrigado mais uma vez. Devagar. Olha, vamos devagar, porque está garoando, o cimento está liso.
grupo, acompanhe o grupo.